esse paciente ele vai ter uma baixa produção de energia. Ele vai estar literalmente com a bateria fraca, vamos dizer assim, tá? E aí ele vai ficar sonolento, né, dorme bastante, vai ter fraqueza, letargia, tudo isso por conta, é como se ele tivesse com a bateria descarregada, vamos dizer assim. Sim, entendeu, Arenildes? Entendi, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Então, essas fontes aí de diagnóstico de diabetes é da Associação Americana de Diabetes, de janeiro de 2018. Então, aqui nós temos, falando agora do teste oral de tolerância à glicose, nós temos aí a curva. Alguém tem alguma dúvida? Não, Liane? porque uma dúvida. Porque mais cedo aí você estava falando do que poderia aumentar a glicemia, né? Você até citou no caso do assalto. E o Sim. que pode baixar a glicemia? Aumento de insulina. Porque, assim, existem vários hormônios que aumentam, várias substâncias que aumentam a glicemia. Vários. Mas só um baixa. Só a insulina. Então, quais são os hormônios que aumentam a insulina? Adrenalina, noradrenalina, cortisol, hormônio do crescimento, glucagon, hormônio da tireoide. Todos eles aumentam a glicemia. Mas só a insulina baixa. Tá bom? Tá. Beleza. Então, aqui nós temos a curva de glicemia de um paciente diabético. Então, perceba, o paciente fez a glicemia, aquele teste oral de tolerância à glicose. Ele chega no laboratório para fazer o teste oral, a glicemia de jejum dele já dá alta, ó, 200. Credo, 400 ali. Aí, uma hora depois, vai para 400. E quando ele faz 2 horas depois, vai para 300. Então, nesse caso aqui, o paciente já está com diabético. Por quê? 2 horas depois, era para estar abaixo de 140, o normal. Um indivíduo que está com uma diabetes controlada, ó, ele chega com uma glicemia alta, né? Mas não tão alta quanto o diabético descontrolado, que é o amarelo. Tá aí com uma glicemia aí de 130, mais ou menos. Ele toma a solução de açúcar, essa glicemia sobe, mas ele tem dificuldade de voltar essa glicemia para os valores normais. Já um paciente normal, ele chega com a glicemia de jejum dentro do normal, entre 70 e 99. Ele faz a ingestão do açúcar, mas 2 horas depois, ó, a glicemia dele está abaixo de 140. Mostrando que ele conseguiu gerenciar essa hiperglicemia muito bem. Conseguiu produzir insulina para que essa glicemia volte ao estado normal após uma carga de glicose. Então, aqui nós temos, ó, a hemoglobina glicada. Nós temos aqui uma molécula de glicose que está ligada a algumas radicais amina, grupamentos amina, das proteínas, das cadeias globínicas da glicose. Então, a glicose, ela pode sofrer uma reação de neutralização, né, com o aldeído, da sua função aldeído, com os radical amino dos aminoácidos, formando uma base de Schiff, tá? Essa é a reação de glicosilação, ligação da hemoglobina com a glicose. Então, quando você faz o teste oral, a hemoglobina glicada, 50% das hemácias que o paciente tem no sangue são hemácias que foram fabricadas dentro de um mês. 25% das hemácias que foram coletadas foram fabricadas há pelo menos 2 meses atrás. Entre 1 mês e 2 meses. E os outros 25%,
entre 3 e 4 meses. Então, perceba que quando você vai analisar a hemoglobina glicada, você está fazendo ali uma média da glicemia do paciente nos últimos 3 ou 4 meses. Aqui nós temos as principais técnicas que é utilizada para fazer a quantificação dessa hemoglobina glicada. Pode ser por HPLC, pode ser por eletroforese, imunoensaio, com coluna de afinidade, para você fazer. Alguns fazem a separação dos tipos de hemoglobina, outros fazem só da hemoglobina total, né? Porque a gente sabe que existem, no adulto normal, 3 tipos de hemoglobina. A hemoglobina A1, que é a mais abundante, é mais de 95% do total, mas existe também a hemoglobina A2 e a hemoglobina fetal. Para o indivíduo normal, isso não vai fazer diferença, mas para o indivíduo que tem talassemia beta, por exemplo, ele vai ter alteração no nível de hemoglobina. A hemoglobina A2 vai estar aumentada e a fetal também. E aí isso pode repercutir no valor de hemoglobina glicada, se for mensurada só pela hemoglobina total. Tranquilo, pessoal? Então, a hemoglobina glicada ou glicosilada, ela traduz para o paciente em tratamento se o controle glicêmico está sendo eficaz, ou foi eficaz, ou se o paciente ele está aderindo à terapêutica. Porque o tratamento do diabetes não é só medicamentoso, ele parte de uma tríade, é um tripé. O paciente ele precisa fazer atividade física para ele consumir a glicose em excesso. O paciente ele precisa fazer uma dieta para ele reduzir a ingesta de carboidrato e ele precisa tomar medicamento para ajudar. Se o paciente ele é recém-diagnosticado, muitas vezes ele nem precisa de medicamento. Basta uma dieta e uma atividade física de média intensidade que ele consegue controlar os níveis glicêmicos. Porque a atividade física ela vai exaurir a glicose que está em excesso no músculo, para que esse músculo vazio ele consiga absorver mais glicose do sangue e consiga controlar a glicemia. O significado da hemoglobina glicada. O diabético controlado ele vai ter um valor de hemoglobina glicada entre 5% e 8%. Já o diabético descontrolado, o valor vai ultrapassar 8%. Professor, uma pessoa normal, a hemoglobina glicada vai estar abaixo de 5, tá? Quais são os principais interferentes para a hemoglobina glicada? Paciente que tem anemia hemolítica ou hemorrágica. Por quê? Porque as hemácias vão estar com uma sobrevida reduzida. Então, ao invés de você analisar aquele perfil de hemácias que tem até 4 meses de vida, no paciente que tem anemia hemolítica ou hemorrágica, eu não vou encontrar hemácias de 4 meses nunca. Essas hemácias elas estão morrendo rápido. Ou elas estão saindo da corrente sanguínea por hemorragia. Indivíduos que têm carência de ferro ou de vitamina B12 ou ácido fólico, eles também podem ter uma alteração no diagnóstico, porque a hemácia ela acaba ficando mais de 120 dias na corrente sanguínea. É aquela história do plantão, né? Se a medula óssea não consegue repor um substituto para a hemácia, essa hemácia precisa ficar mais tempo para melhorar essa oxigenação. Então, enquanto a medula óssea tem dificuldade de produzir novas hemácias, essa hemácia fica mais tempo na circulação para compensar essa baixa produção. Eu sempre comparo isso com um plantonista, né? O plantonista está terminando o plantão dele, mas o companheiro dele não chegou para quem ele vai entregar o plantão. Ele pode abandonar o posto? Não. Ele tem que esperar o outro chegar. Então, essa hemácia ela vai ficar mais tempo na circulação esperando o substituto dela. Indivíduos que têm hemoglobinopatias, traço falcêmico, tem muita hemoglobina fetal, ou tem hemoglobinopatia C, isso vai alterar ali o perfil de hemoglobinas e pode gerar interferência. E o paciente que tem nefropatia crônica também vai gerar alterações por causa da hemólise,
causada por nefropatia crônica. Paciente que ingere grande quantidade de vitamina C e E, porque essas substâncias elas vão interferir na análise da hemoglobina. São interferentes do reagente. Oi. Qual a relação da falta de vitamina D com diabetes? Porque, tipo assim, minha mãe, ela é diabética, né? E a vitamina D, ela tá sempre baixa. Então, assim, ela tá sempre que tá repondo a vitamina D. Aí eu queria saber se existe alguma relação, o que que acontece. Tua mãe já está na menopausa, né? Já, assim, Ela faz reposição hormonal? faz Ela tem osteoporose? também. É por isso. Não é por causa do diabetes. É porque a vitamina D, ela é considerada um hormônio também. E essa vitamina D, o que é que ela faz no corpo da mulher? Ela vai ativar os receptores de cálcio lá no intestino, para que o intestino da mulher absorva mais cálcio. E aí esse aumento de cálcio faz o quê? Ele vai ser incorporado nos ossos, melhorando ali o tratamento para osteoporose. Tua mãe toma sol, ela fica muito tempo no sol ou não? Ela não gosta de sol? Ela não gosta, mas agora ela está sendo obrigada, né? Pois é, justamente Tá. por isso. Por quê? Porque a vitamina D, ela pode vir da alimentação, mas ela pode ser sintetizada pelo corpo. O corpo, principalmente as células da pele, quando elas estão expostas ao raio ultravioleta, elas transformam o colesterol em pré-vitamina D. E aí essa pré-vitamina D, ela vai sofrer duas reações químicas, uma no fígado e outra nos rins, para se transformar em vitamina D ativa e ativar lá os receptores de cálcio no intestino, para aumentar a absorção de cálcio. Tá? Então, esse caso aí da tua mãe, não é que o diabetes vai ter essa relação, mas é porque tua mãe, pelo fato de ser mulher, já está na menopausa e ter ali um princípio de osteoporose, uma osteoporose em tratamento, ela precisa fazer reposição hormonal e precisa repor os níveis de cálcio e de vitamina D. Tá bom? Certo, entendi. Nada. Agora vamos para os rins, né? Só para relembrar aqui algumas coisas do sistema renal. Então, os rins, eles são encontrados nas regiões, nas margens, a margem anterior do rim, né, e posterior. Ele tem duas margens. Ele tem duas faces, a face lateral, né, e a face medial. A margem é a anterior, é a que está virada para frente, né, é a face ventral, e a posterior é a dorsal. Já a face é a face lateral, que é essa que está voltada para a lateral do corpo, e a face medial, onde se encontra aqui o hilo renal. E os rins existem dois polos, o polo superior, onde é encontrada a suprarrenal, e o polo inferior. Então, o rim ele é localizado entre as vértebras T12 e L3. Ele é encontrado na cavidade retroperitoneal e ele possui o hilo renal, que é essa região aqui onde se inserem várias estruturas, como a veia renal, a artéria renal e a pelve renal. Então, essas três estruturas, esses três canais, né, artéria, veia e pelve, são encontradas no hilo renal. Fisiologicamente, o rim ele participa de vários processos fisiológicos, como, por exemplo, o rim ele participa na depuração de substâncias tóxicas que o corpo não precisa mais, ele vai eliminar. O rim ele também regula o pH do sangue. Se o sangue está com pH muito ácido, ele vai eliminar o excesso de ácido. Como? Liberando os íons H+, em maior quantidade na urina. E ele vai inibir a perda de íon bicarbonato. Então, ele vai, quando o sangue está ácido, ele elimina o ácido em excesso e retém a base. Quando o sangue está básico, ele vai reter o íon H+, e vai eliminar bicarbonato. O rim ele também participa da regulação da pressão arterial. De duas formas. O rim ele vai produzir um hormônio chamado de renina,
que vai regular ali o mecanismo renina, angiotensina, aldosterona. E o rim também, ele vai regular os níveis de sódio influenciados pelo hormônio aldosterona. Então, ele sintetiza o hormônio renina e também controla os níveis de água e sódio, que, consequentemente, tem repercussão na pressão arterial. Ele vai eliminar a ureia, que é um metabólito da hemoglobina, e ele também vai ajudar no processo de homeostasia, regulação hídrica, regulação de sódio, potássio, regulação de várias substâncias do corpo. O rim também participa do processo de filtração, regulando os níveis de água, sódio, ureia, cloreto, bicarbonato, potássio e glicose. E ele promove a reabsorção, o retorno das substâncias benéficas para o sangue, como água, sódio, glicose, cloreto, bicarbonato, aminoácido e potássio, ali na reabsorção dos túbulos contorcidos proximais e distais. Ele também participa da excreção de outros metabólitos, como ácido úrico, hormônios, ureia e creatinina. Inclusive, esses dois metabólitos aqui são utilizados como marcadores renais, né, da saúde renal, ureia e creatinina. E o rim também tem função hormonal. Ele produz dois hormônios muito importantes. Um eu já falei, a renina. E o outro eu falei várias vezes nas aulas anteriores, a eritropoietina. Então, a renina vai regular a pressão arterial e a eritropoietina vai controlar a produção de hemácias. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Deu para entender? Eu sempre gosto de colocar nas minhas aulas esses mapas mentais. Esse mapa mental aí é da Sanar. Você pode colocar no Google mesmo, né? Mapa mental, anatomia do rim. Você vai encontrar vários mapas mentais. O que é um mapa mental? É uma figura que, com uma imagem, você consegue resumir um monte de coisa. Você consegue relembrar de um monte de coisa. Tá? Deu para entender? Eu creio que muito do que eu falei aqui, se não tudo o que eu falei nessa figurinha, vocês já estudaram em outras disciplinas, né? Morfo do sistema digestório endócrino renal, patologia, fisiopatologia do sistema renal, fisiopatologia do sistema... Enfim, várias disciplinas já devem ter abordado ali a anatomia, a fisiologia do rim, as patologias renais, a bioquímica do rim, e nós estamos relembrando algumas coisas. Então, antes de falar dos marcadores renais, a gente precisa relembrar o funcionamento dos rins, para entender como que ele vai se comportar frente a alguma patologia e quais as substâncias que podem ser utilizadas para aferir essa saúde renal. Tranquilo? Então, os rins, como a gente já falou, ele regula o tamponamento, né, o pH do sangue, porque as hemácias têm um sistema de tamponamento que produz ali a anidrase carbônica, produz o íon bicarbonato e o íon H+. Os pulmões controlam os níveis de gás carbônico, que é um gás ácido, e o rim também participa dessa homeostase do pH, retendo ou liberando substâncias ácidas e básicas, como o íon H+, e básicas como o íon bicarbonato. Então, quando o paciente ele tem algum processo patológico nos rins, ele vai apresentar alguns sintomas que não necessariamente estão relacionados com os rins. Vamos lá. Esses processos, esses sinais e sintomas, estão relacionados mais com a função que os rins possuem. Então, o paciente ele pode ter uma manifestação óssea de uma doença renal. Por quê? Vamos primeiro começar com a cutânea. O paciente ele vai apresentar xerose, prurido, pigmentação marrom e pseudoporfiria, né? Porque os rins eles ajudam na produção de vitamina D e de algumas substâncias que podem se acumular na pele. O paciente ele pode ter manifestações gastrointestinais, como perda de apetite, náusea, vômito e soluços, quando ele tem um distúrbio renal. Ele vai ter alterações ósseas, que a gente acabou de falar, ó,
o rim, ele ajuda na ativação da vitamina D. Já acabou de falar da importância da vitamina D, que vai regular ali o processo de calcificação óssea e os níveis de cálcio na corrente sanguínea também. Então, se o paciente ele tem uma doença renal, ele vai ter dificuldade de ativar a vitamina D e ele vai ter dificuldade de absorver o cálcio por conta disso. Ele vai gerar uma osteopenia, né, uma diminuição da quantidade de matriz óssea e o risco de fratura. O paciente ele pode apresentar problemas neurológicos e psicológicos, como incapacidade de concentração, comprometimento do sono, sonolência, neuropatia periférica, ansiedade, depressão, coma, convulsão. Por quê? Porque os rins eles ajudam a controlar os níveis de várias substâncias que são importantes para o funcionamento do cérebro e também substâncias tóxicas para o cérebro. Então, ele ajuda a controlar os níveis de glicose, de água, de sódio, potássio, mas também de substâncias tóxicas, como a bilirrubina, ureia, creatinina, que em excesso ou em falta, essas substâncias podem comprometer o funcionamento do sistema nervoso. Vai gerar também alterações cardíacas, como hipertensão, decorrente da dificuldade de eliminar sódio. Todo paciente que tem doença renal crônica, ele evolui para uma hipertensão, porque ele não consegue eliminar a água em excesso, ele retém sódio, e isso gera ali uma alteração no volume de sangue, que repercute numa hipertensão. Ele pode também apresentar uma hipertrofia ventricular do ventrículo esquerdo, doença coronariana, pericardite e também sobrecarga de volume. Ele também vai ter alterações no sistema sanguíneo. Ele vai apresentar disfunção de plaqueta, porque os rins também produzem trombopoietina. O paciente pode apresentar anemia por conta da baixa produção de eritropoietina e também comprometimento na imunidade celular e humoral. E também o paciente pode apresentar alterações musculares, como enfraquecimento, cãibra, desnutrição e desgaste muscular, por conta das alterações do nível de sódio e potássio, principalmente, porque o potássio e o cálcio, eles atuam no processo de contração da musculatura. Então, aqui nós temos algumas condições que podem gerar infecções do trato urinário, né? Pode ser uma infecção de urina baixa, que é chamada de cistite, quando essa infecção ela acomete a bexiga ou a uretra, e ela pode ser uma infecção alta, né? Quando acomete o ureter ou o cálice renal. Então, a infecção de urina baixa ela pode ser uma cistite, infecção da bexiga, ou uretrite, da uretra. E a infecção alta pode ser uma pielonefrite ou uma glomerulonefrite. O diagnóstico dessas infecções pode ser o sumário de urina, um quadro clínico sugestivo, além de exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia, urografia. Tudo isso pode ser importante e útil para o diagnóstico de uma doença renal. Aqui nós temos um mapa mental falando sobre a insuficiência do trato urinário em crianças, o que pode causar, os principais sintomas clínicos, o tratamento, o diagnóstico, e aí fica para vocês terem como um material de apoio, caso vocês precisem. Infecção em idosos também. Agora vamos falar das provas das funções renais. Antes de falar da prova da função renal, tá dando para acompanhar, pessoal? Estão conseguindo entender? Sim, professor. Ótimo. Tem alguma dúvida? Sim, não? Até agora não. Ótimo. Vamos dar o nosso intervalinho de 15 minutos, só para a gente tomar uma água, esticar um pouquinho as pernas. Depois a gente volta, tá bom? 15 minutinhos de intervalo, já a gente volta.
Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade. Falar agora sobre as provas de função renal. Então, como avaliar o funcionamento dos rins, né, laboratoriamente? Algumas alterações acontecem com a micção do paciente, né, a urina do paciente, o ato de urinar do paciente. Então, quais as alterações de micção que o paciente pode apresentar que sejam sugestíveis de uma alteração na função renal? O paciente ele pode apresentar um quadro de polaciúria. O que seria essa polaciúria? O aumento do volume urinário. Ele está urinando mais que o normal. Ele pode apresentar uma urgência miccional, que é típico de inflamações, né? Ele tem dificuldade de prender a urina. Toda hora ele vai indo ao banheiro. Ele pode apresentar um quadro de disúria, que é uma dor ao urinar. Ou nictúria, que é o aumento do volume de urina à noite. Às vezes o paciente não urina à noite, mas recentemente ele tem acordado à noite para urinar, ou aquele que já urina à noite, ele acaba urinando com mais frequência durante a noite. Isso pode ser uma alteração da função renal. Ou uma incontinência urinária, que é a perda do controle da micção. Ele acaba fazendo xixi nas calças, por exemplo. Ou uma retenção urinária, que é a dificuldade de começar a urinar. Ele sente vontade, ele consegue controlar, mas ele tem dificuldade de iniciar o primeiro jato. Então, as alterações no volume de urina, elas são classificadas em 3. A anúria é quando o indivíduo urina menos de 200 ml em 24 horas. Anúria significa a ausência de urina, é um volume muito baixo. A oligúria é quando o volume urinário de 24 horas é entre 200 e 400. E a poliúria é quando o valor está acima de 2,5 litros. Ele está urinando demais. Então, quais são as provas laboratoriais da função renal? O primeiro deles é o exame de urina, né? A urina, ele é um líquido claro, de cor âmbar, né? Cor de garrafa, e é constituído por aproximadamente 95% de água e 5% de sólidos que estão ali dissolvidos. Sólidos que são metabólitos, algumas proteínas, sais minerais, algumas células. Então, os rins, eles filtram em torno de 150 litros até 180 litros de sangue por dia. Ou seja, os teus rins, ele filtra o teu sangue inteiro toda hora. Então, ele filtra o teu sangue inteiro 24 vezes por dia. E dessas 24 vezes que ele filtra, ele só elimina, em média, 1,5 litro de urina. Então, a grande parte do sangue que é filtrado, né, é reaproveitado. Uma pequena parte de substâncias são, então, eliminadas pelo corpo. A urina normal, ela contém um produto de degradação de metabólitos e pouca ou nenhuma proteína plasmática. As proteínas plasmáticas que podem ser encontradas na urina, normalmente, são proteínas pequenas, como, por exemplo, a albumina. Podem ser encontradas normalmente também na urina células do sangue, né? Como leucócitos, que a gente chama de piócitos na urina, e hemácias, e pode também apresentar glicose, né? E o paciente pode apresentar um pico de glicemia temporário e pode eliminar glicose na urina. Mas a glicosúria constante é um indicativo de diabetes. Os exames de urina, eles podem ser efetuados em uma única amostra de urina ou em uma amostra de 24 horas. Para uma única amostra, é recomendado a primeira urina da manhã. Por que, professor? A primeira urina da manhã é recomendada? É porque ela vai estar mais concentrada, ela vai estar mais rica nos metabólitos que serão doseados. Vai ter menos água, porque você passou, teoricamente, a noite toda sem urinar. Tá? Por isso que a primeira urina da manhã é a melhor, que ela vai ser mais
fácil de detectar uma alteração nos valores urinários. Então, o exame de urina é dividido em 3 partes: o exame físico, o exame químico e o sedimentoscópio. No exame físico, um dos parâmetros muito importantes é a densidade da urina. A densidade da urina ela varia de acordo com a concentração dos solutos. A urina vai ser teoricamente mais pesada quanto mais soluto ele apresentar, mais concentrada essa urina for. Os rins sadios eles vão produzir uma urina concentrada, com densidade entre 1030 e 1040. Professor, né? 1,030 ou 1,040? Sim. Mas no laboratório é mais fonético, mais fácil de você falar 1030 e 1040, 1005, 1010, 1015, 1020. Então a gente acaba tirando essa vírgula, mas se subentende-se que tem uma vírgula logo após o 1. Mas se utiliza para falar sem a vírgula. Então, quando o paciente ele tem está num estado de hidratação acentuada, em dias muito frios, em que ele ingeriu muita água, a densidade da urina fica muito próxima da água, de 1 ou de 1000, né? E em dias muito quentes ou de baixa ingestão de água, ou em estados diarreicos, em estados de êmese intensa, né? A pessoa está vomitando bastante, essa concentração de urina fica maior, fica bem maior. A redução da função renal faz com que o rim ele tenha a perda da capacidade de concentrar a urina. Então, indivíduos que têm alteração da função renal, os níveis, né, a densidade da urina fica baixa. Nível de 1006 a 1010. No exame químico, o que é importante avaliar? Lógico, no exame físico também se avalia a cor da urina, a turvação, o cheiro, que também são importantes, tá? Mas eu estou fazendo aí alusão, um foco maior para densidade. Já no exame químico, o que pode ser avaliado também como alteração da função renal? A proteinúria. Proteinúria é um termo técnico que define a eliminação de proteínas pela urina. Então, proteínas são moléculas grandes, geralmente, que não são nem filtradas, elas permanecem na corrente sanguínea. Quando o paciente ele apresenta proteinúria, é indicativo de lesão no glomérulo. Então, são presentes numa filtração anormal a albumina, nos glomérulos, ou são encontrados em defeitos na sua reabsorção nos túbulos renais. Então, a albumina, que é uma das proteínas menores em tamanho, é a primeira proteína a ser encontrada na urina, no caso de uma disfunção renal progressiva. A albumina, que é a menor proteína plasmática, ela é filtrada mais rapidamente do que as outras globulinas ou outras proteínas. Então, o paciente, quando ele tem uma disfunção renal progressiva, ele começa apresentando na urina uma microalbuminúria, ou seja, uma pequena quantidade de albumina na urina. Isso tende a aparecer primeiro do que as outras proteínas na urina. Essa microalbuminúria, ela aparece antes mesmo das outras proteínas ficarem clinicamente evidentes. Durante o processo de formação da urina, algumas proteínas presentes no filtrado glomerular, ao serem desidratadas, elas podem formar um gel, né? Uma substância geleificante. É chamado de mucoproteína de Tan-Rosfal. Essa mucoproteína, ela é a responsável pela formação dos cilindros. Então, essas proteínas que podem estar ali no filtrado glomerular, quando essa urina ela vai sendo desidratada, a água vai sendo reabsorvida, essa proteína vai ficando mais concentrada e vai formando ali cilindros. Esses cilindros eles podem estar puros, como no caso dos cilindros hialinos, mas eles podem conter inclusões.
como, por exemplo, leucócitos, que vai ser o cilindro leucocitário, hemático, cilindro com inclusões de hemácia, cilindro bacteriano, cilindro seroso, quando tem lipídio, e aí, dependendo do conteúdo desse cilindro, ele tem algumas denominações. Então, o cilindro só composto desse gel, sem célula nenhuma, ele é chamado de cilindro hialino. Mas esses cilindros, ao se desenvolverem nos túbulos renais, eles podem sofrer incorporação de outras substâncias, como eu falei. Esses cilindros eles vão se formar quando a concentração de proteína na urina está elevada, que é encontrada, por exemplo, na síndrome nefrótica. Ou quando a urina está muito básica ou muito ácida, ou quando a urina está muito pobre em água. Essas condições podem favorecer o surgimento de cilindros na urina do paciente. Então, aqui nós temos um modelinho de um sumário de urina. É o exame físico, que é composto pelo aspecto, né, se é límpido, se é turvo, a cor, se é branco, se é transparente, amarelo claro, amarelo citrino, amarelo ouro, vermelho, verde. O pH, que vai entre 5 e 7, a densidade de 1005 a 1030. Já os exames químicos, o exame químico é a presença de algumas substâncias, como proteína, glicose, corpos cetônicos, hemoglobina, bilirrubina, urobilinogênio, nitrito. E a sedimentoscopia, que é a avaliação do sedimento após centrifugação, como leucócitos e hemácias, que são normais até 5 por campo. Células epiteliais devem ser raras. E as demais elementos sedimentoscópicos devem estar ausentes. Então, só para a gente entender a cor da urina, o que ela representa. A urina transparente indica que você pode estar tomando água em excesso ou ingerindo diuréticos. Urina amarela bem clara ou quase transparente, você está saudável e hidratado. A urina branca ou turva é um sinal de infecção, né? Pode ser uma piúria maciça, né? Formação de leucócitos, eliminação de leucócitos na urina. Urina verde ou azulada, alto nível de cálcio no sangue ou um sinal de infecção. Alguns alimentos e medicamentos também podem alterar a cor da urina. Urina vermelha ou rosa é sinal de que há sangue na urina. Pode indicar um problema tanto na urina, quanto nos rins ou na próstata. Urina amarela escura, você pode estar desidratado, pode ser que também, pode ser um efeito também de algum medicamento que você esteja tomando. Urina castanha ou marrom, sinal de problema no fígado ou desidratação severa. E urina laranja, sinal de problema no fígado, no duto biliar ou desidratação. Então, aí nós temos as provas das funções renais. Existem as provas de triagem, que é a dosagem de ureia e creatinina, e as complementares, dosagem de sódio e potássio. Então, a ureia, para que se faz doseamento de ureia na urina? E no sangue também. A ureia, ela é filtrada livremente. 75% do nitrogênio das proteínas, quando essas proteínas são metabolizadas, ela vai ser excretada, esse nitrogênio, na forma de ureia. Níveis elevados de ureia não são específicos para a doença renal, porque pode ser uma doença na musculatura, uma rabdomiólise, por exemplo, uma destruição maciça das células musculares, pode gerar um aumento de ureia. Ou uma alimentação rica em proteína também pode gerar um aumento de ureia na corrente sanguínea, ou na urina. Níveis plasmáticos de ureia, eles vão aumentar primeiro, antes que ocorra o aumento da creatinina. Então, esse início de alteração da função renal, a ureia é mais sensível. O que pode interferir nos níveis de ureia? O paciente está ingerindo muita proteína
ou ele está tendo um catabolismo proteico grande, quebrando moléculas de proteína para produzir aminoácidos. Isso pode também causar. Por exemplo, um diabetes descompensado. Ele pode ter, um diabético descompensado, ele tem um aumento na gliconeogênese, que é a quebra de proteína para produzir energia. E aí essa gliconeogênese aumentada aumenta os níveis de ureia. O estado de hidratação também pode influenciar os níveis de ureia. Quanto menor o nível de água, mais concentrada vai estar essa ureia. Sangramento intestinal também pode gerar alteração dos níveis de ureia. Essa ureia, ela é proveniente do catabolismo proteico, ou seja, da quebra das proteínas, da degradação dos aminoácidos. Então, os aminoácidos oriundos das proteínas, elas vão dar origem à amônia, né? Vão sofrer uma desaminação, e essa amônia vai ser, então, convertida em ureia, através do ciclo da ureia, das transaminases que a gente dosa lá no fígado. E aí, essa ureia vai ser excretada na urina. Estados de hiperuremia, que é o excesso de ureia na urina. Elas podem ser causadas por condições pré-renais, como a alteração no metabolismo das proteínas, metabolizando demais proteína, né, no caso de aumento da gliconeogênese, ou pode ser causada por um decréscimo no fluxo renal. Em estados de hemorragia ou desidratação também pode causar hiperuremia. Pode ser uma causa do próprio rim. Então, a ureia está aumentada porque o problema está no rim. Condições como filtração glomerular diminuída, glomerulonefrite ou necrose tubular aguda, causada por agentes nefrotóxicos, muitos antibióticos são nefrotóxicos, pode gerar hiperuremia. E pode ser uma condição pós-renal, como, por exemplo, uma obstrução no trato urinário, que gera uma reabsorção de ureia pela circulação. Já a creatinina. A creatinina, ela é sintetizada no músculo, dando origem ao anidro de creatina. Essa substância é uma substância carreadora que vai transportar, vai participar ali do processo de metabolização de lipídios para produzir energia. Essa creatina, ela vai ser, então, degradada, dando origem à creatinina, que é um metabólito. Ela vai sofrer filtração glomerular de forma livre, ou seja, ela não vai ser reabsorvida. Os túbulos renais também fazem secreção. Isso gera uma depuração superestimada, ou seja, a quantidade de creatinina pode estar além do que está sendo expresso na urina. Algumas condições podem levar a uma variação intra ou interindividual. Então, a idade pode influenciar nos níveis de creatinina, o sexo, a massa muscular magra. Quanto mais massa muscular, mais proteína, mais creatina sintetizada, mais creatinina eliminada. E o ideal é que se faça uma análise dessa creatinina numa urina de 24 horas. O normal é que mulheres apresentem valores entre 15 e 20 miligramas de creatinina por quilo em 24 horas. E os homens, de 20 a 25 miligramas quilo em 24 horas. Os valores de creatinina, quando estão elevados, 50% ou até 70%, indica que a função renal está comprometida. Então, vamos entender a dinâmica da síntese e eliminação da creatinina. Quais são os órgãos que produzem a creatinina? Rins, fígado, pâncreas,
sintetizam a creatina, que é uma proteína transportadora. E essa creatina, ela vai executar a sua função no tecido muscular e no tecido nervoso. Essa creatina, ela depois é metabolizada, dando origem à creatinina, através de uma reação de desidratação. E essa creatinina, então, vai ser eliminada do corpo, removida pela filtração glomerular. E essa filtração tem velocidade constante. Quais as recomendações e quais são os interferentes para o doseamento da creatinina? A quantidade de excreção diária é proporcional à massa muscular, então tem que estar atento. Indivíduos que têm baixa massa muscular, eles podem apresentar uma creatinina subestimada. Tá bom? Até aqui tudo bem, pessoal? Estão conseguindo entender? Sim? Sim, professor. De boa? De boa. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos ficar por aqui hoje, porque eu preciso resolver umas questões aqui, e amanhã a gente continua de onde a gente parou, tá bom? Tranquilo? Algum problema? Não, professor. Então, beleza, pessoal. Eu agradeço a oportunidade. Desejo a todos uma boa tarde.